Voltei aqui, gente. Compartilhar aqui com algumas pessoas. Tainá, acho que você tem que me enviar convite, né? Aqui. Pronto, eu aceitei, mas não tá. Aí, tudo Aí. bem? Bom dia. Bom dia, pastora. Tudo jóia? Tudo. Que bom. E aí, a gente estava falando sobre, eu estava falando Família, né? sobre família, né, Tainá? E assim, eu sei da sua perseverança, né, e da vitória que Deus te deu, né? E isso é tão importante hoje em dia, porque a gente desiste, né? Eu venho, por exemplo, de 2 divórcios, né? E eu precisei fazer, né, estudar. Eu fui estudar psicanálise clínica, eu fui estudar terapia, porque eu me vi cuidando de mulheres, eu me vi cuidando de casas. Claro que os meus divórcios têm tem uma raiz, tem uma situação, mas eu me vi nessa situação e eu falei, meu Deus, eu não quero mais isso para mim. Não quero É um carregar um ciclo, né, que ministério. precisa ser encerrado. Eu falei, não quero carregar um ministério, não quero, sabe? Às vezes eu cuidava, orava por mulheres, quantas das vezes orava por famílias, e eu chegava em casa assim, arrasada às vezes feliz por ter feito a obra, mas às vezes arrasada, me via arrasada, sabe? E é o que eu tenho falado sobre isso, né, no Imersão Terapêutica Raízes Profundas e Ocultas, que a gente precisa descobrir qual que é o ciclo que se repete, não só nas nossas vidas, mas na família, né? Alguns vão chamar de maldições hereditárias, né? E aí a gente vai entender pela psicanálise que é repetição de ciclos, né? Não resolvidos. Conta um pouquinho, Tainá, como que é aí para você em relação a isso? Meu Deus. Eu era a pessoa que mais desistia de tudo na minha vida. Uhum. Eu abortava tudo. Tudo eu abortava. Aí Deus me dá um esposo e eu preciso decidir amar esse esposo. Foi o direcionamento, você falou aí no começo de aconselhamento, né? Uhum. Eu Se eu descubro uma infidelidade, eu tô gestante do segundo filho, do Isaac, e eu quero abortar o filho e o abortar o casamento. Uau. E aí eu tô num culto no lar, e aí a pastora Sara, que hoje já dorme no Senhor, ela me deu um conselho. Ela falou assim: você precisa decidir amar o seu esposo. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, mas eu não decidi, eu não tô casada, eu não tô grávida. E ela falou assim: não, você ainda não decidiu. Porque quem desiste toda hora não decidiu. Não ainda. Uau. E aí eu lembro que esse dia eu falei, tá, eu decido. Ela falou assim: até o final da gravidez, você vai estudar, vai se cuidar, volta os olhos para você. E foi isso que eu fiz. Naquela noite eu decidi, quando eu chego em casa, foi a primeira noite que meu esposo dormiu fora de casa. Né? Que a Nossa. gente pensa assim, agora o cenário muda, agora tudo vai mudar. E foi o primeiro dia assim que eu falei assim, caramba, realmente eu decidi. Tá decidido. E aí eu percebi que essa decisão, pastora, ela impactou em tudo na minha vida. Porque eu desistia, não era só o casamento, né? Desistir do casamento era o sintoma das raízes profundas. Eu Uhum. desistia do, tipo assim, eu fui decepcionada no casamento, aí eu queria desistir do casamento. Mas o que que o filho tem a ver, né? Eu quero abortar o filho. Uhum. Aí o que que as outras coisas têm a ver? O que que a Helena, que já tinha o Agnaldo como um pai, que ela já estava, né, era a primeira filha, o que que ela tinha a ver? Mas eu queria deixar ela sem essa paternidade. Então, assim,
É por isso que a Bíblia diz que um abismo vai chamando o outro, vai, né? Uhum. Porque uma decisão, ela não é só sobre ela, ela é sobre a raiz. E a raiz, ela vai trazendo os sintomas dela, que é os abortos. E um aborto, ele vem decorrente de muita dor interna, Uhum. muita... Que era o meu caso, né? Eu pensava assim, porque é o Agnaldo. Era algo meu, que eu já vinha carregando. Carregando da minha cultura, carregando da minha vida, carregando do meu passado, porque eu não queria só desistir do Agnaldo. Eu já desisti de tantas coisas antes dele. Eu desisti, eu vivia desistindo. Deixa eu te fazer Desistindo uma de mim. pergunta dentro desse contexto aí. Você falou que quando você descobriu essa traição, você pensou em tirar até o próprio filho, ou seja, abortar não só o casamento, mas a questão da paternidade, né? Faz sentido para você? Eu não sei se faz, porque se eu te conheço, mas não conheço a questão da paternidade do seu pai sobre a sua vida. Da anulação de querer assim, não, eu sofri talvez uma infância de não pertencimento, de não acolhimento, de uma família disfuncional. Se é para ser dessa forma, meu filho também não vai passar por isso. Eu não vou ter filho, não vou dar filho para esse homem. Não vou ter uma. Ele não honrou a aliança, então eu É vou uma abortar. punição, né? É uma punição. Eu queria puni-lo. Ele não vai ter a alegria de ter um filho, porque quando eu engravidei, eu falei assim, Senhor, eu quero um filho que alegre o coração do meu esposo. Então, no meu subconsciente, que é o que eu acredito, estava punindo. Falando assim, eu orei para ele ter alegria, agora eu vou tirar a alegria dele. Que assim, eu domino isso daqui, né? É um pensamento assim bem malvado ali. Eu domino essa situação aqui. E que Egoísta, é né? egoísta. E isso vem do meu pai e da minha mãe, porque quando o meu pai ele ficou chateado com a minha mãe, ele abandonou a gente. Quando a minha mãe ficou chateada com o meu pai, ela deixou, tipo assim, ela não deixou mais ele ter relacionamento, né? Tipo, com a gente, ficava. Ah, seu pai é assim, seu pai não presta, seu pai é aquilo, não sei o quê. Então, eu tava carregando essa cultura. E é por isso que Jesus fala o quê? É preciso nascer de novo. Então, quando a gente vem para Cristo, ele reseta essa nossa cultura, porque Glória a agora Deus. nós temos que vir dele, né? Não é Uhum. dessas culturas que a gente carrega. Então, quando a pastora fala isso e eu decido amar o meu esposo, quando é lá na frente que eu descubro que o meu esposo nunca se sentiu amado, e por isso Deus usou essa linguagem, decidi amar. Porque, é igual ela falou assim: olha, ele vai fazer tais coisas que você vai até ficar incrédula. Mas fica firme, fica firme. Que hoje em dia, pastora, a gente conversa, eu e ele fala assim: amor, nem parece que era eu. Eu desacredito. Porque, de fato, são atitudes assim que a gente fala que uma pessoa consciente ela não vai fazer, né? Uhum. Então, assim, foi algo assim, um período que eu precisei vencer. E ele também. E ele também venceu. Porque quando ele age com infidelidade comigo, na mente dele, agora eu vou embora. Uhum. Tipo, pra você ver, né? Automaticamente ele toma uma atitude e quer tomar outras atitudes. Agora eu vou embora, porque ela não quer mais saber de mim. Uhum. E eu falei assim: agora você vai ficar. Agora é a hora de você ficar, de cuidar de mim e tudo. E aí nós fomos vencendo. Esses anos, vencendo, para a glória de Deus. E depois dessa decisão, eu tenho conseguido estudar, eu tenho conseguido cuidar da minha casa, dar continuidade, né? Permanecer. Por isso que Glória a Cristo Deus. fala, lá em João, acredito que é João 15, que ele fala assim: aquele que permanece. Que a gente crê em Cristo Jesus, mas nem todos permanecem. Então, permanecer. E a gente precisa permanecer em tudo. É no casamento, é no cuidado com os filhos, é congregando, é na amizade. Então, É verdade. pode falar. Virou uma mania de quebra de aliança. Eu tenho entendido muito assim, sendo ministrada por Deus, pensando que a aliança permanecer também, é porque assim, igual hoje eu moro em outro estado. Permanência de aliança também não vai ser, às vezes, o físico, mas vai ser continuar honrando, né? Continuar honrando aquilo que outrora derramou sobre você, né? Exato. Então, assim, é como Cristo derrama sobre nós, né? Confiança, sabedoria, discernimento, tudo que o Espírito dele de bom traz para nós.
E permanecer nele vai ser muitas das vezes mudar geograficamente, mas permanecer igual Abraão. Isso, Sai da tua terra, isso, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele foi caminhando, mas ele foi permanecendo em Deus. Ele foi isso. caminhando e ele foi enraizando em Deus, enraizando profundidade, enraizando conhecimento, enraizando entendimento, porque até então esse Deus era um Deus desconhecido para Abraão. Entre aspas, né? Porque eu, nos meus pensamentos, acho que ele já cresceu ali, né? Com certeza com um propósito, e ele cresceu com esse propósito, mas com essa conversa de conversar com um Deus sem conhecer, a Bíblia diz de um dia que Deus chamou. Mas eu acho que esse É, homem, né, nos meus pensamentos, na eternidade, a gente vai ter certeza ou não, de que esse homem já tinha ali uma conversa com Deus. Mas em obedecer quando Deus chama, sai da terra e vai, sai e vai, aí ele foi entrando no afunilamento, né? exato. Até mesmo naquela questão da fusão, né? Assim, eu sou do meu amado é meu. A partir dali, Abraão começou a se entregar. Eu sou totalmente de Deus, não tem mais nada a perder. Exatamente. Isso. E quando um parente dele precisa dele, ele tá disposto, né? Porque as pessoas pensam que esse desligamento tem que haver essa quebra de aliança. Não, vai pra lá, eu vou pra cá e acabou. E não é assim. Igual você falou, não é assim. Quem permanece em Cristo ainda dá bons frutos quando alguém ainda precisa, ainda tá ali perto, junto, Verdade. né? Pra poder ser derramado uma vez mais na vida dele. É verdade. Agora, essa questão, né? Igual você falou assim, quando precisa, ele ainda continua dando frutos. As nossas emoções, às vezes, elas são adoecidas. Né? Elas são. Tudo que é excesso é adoecido. Se as minhas emoções estão muito em excesso, ela adoece. Por quê? Se eu estou saindo de um local, ou saindo de uma igreja, ou saindo geograficamente de um local, e eu continuo em aliança com alguém, e alguém fala, não, você saiu daqui, eu viro o rosto para você, não, sabe? Paz, Senhor, bom dia, de longe, bem de longe. Cadê aquela coisa? Eu tenho certeza que se eu te encontrar na rua, a gente vai correr. Oi, rapaz, como a gente já Sim, se encontrou. sim. Tem gente não, que saiu do mesmo ministério, não consegue se abraçar. E outrora, quando congregava junto, era chorando e abraçando. São Ex- emoções adoecidas. O que exatamente. você acha disso, Tainá? Eu acho uma loucura. Eu acho assim que a pessoa não ainda vê, ela ainda tá em uma fase assim que não é a que Cristo quer que ela esteja, né? Porque quando Cristo ele ressuscita, uma das coisas que mais me chama a atenção que ele não fala assim, avisa para os meus amigos, avisa para os meus discípulos, ele fala para Maria, avisa para os meus irmãos, Glória a Deus. que eu vou ter com meu pai e vou ter com eles. Então, assim, ainda não se vê como irmãos. Irmãos, Uhum, minha filha, quando passa por qualquer situação, é irmão. uhum, E o exemplo é a nossa casa, a nossa família. verdade. Você pode estar chateadíssima. Eu mesmo posso pegar aqui a Helena e Isaac. Se eu pegar o Isaac para corrigir, para bater, a Helena fica entristecidíssima. Porque tá mexendo com o irmão dela, é família. Isso é Uhum, família. Então, se a gente não tem essas evidências de família, ainda não somos, ainda não temos essa mentalidade de sermos irmãos, ainda somos, estão com a mentalidade de servos, né? E uhum, aí, quando um sai da casa, é igual quando o filho. Eu falei até aqui em casa que quando o Arthur volta para casa, ele tá igual aquele filho pródigo. O filho pródigo voltou para casa, mas o que é revelado é o coração do que ficou em casa. O pai comemorando a vida, gastando o melhor, vestindo com o melhor, e o filho que fica em casa, não, você não dá um novilho para mim comer com meus amigos. Olha, ele queria comer com os amigos. É o irmão que está voltando. É o irmão que está retornando. é Então, forte aí. assim, quando isso acontece, eu fico entristecida pelo que, pela falta de avanço, né? Uhum. E Deus nos proporciona todo esse avanço que é pelo Espírito Santo, que Isso é é, forte. quer se alegrar com os irmãos, quer poder estar em comunhão, estar em unidade. E muitas vezes a gente está dentro de uma congregação e a gente está junto, mas não está unido. Uhum.
tá junto ali, só tá junto fazendo movimentos, né? Preenchendo ali lugares. Mas na verdade a gente não tá unido. Acabou o culto, a gente vai, cada um vai para sua casa. Deus me falou até sobre o tempo ali que a gente, às vezes, eu mesmo falava, meu Deus, para que a gente fica na frente da igreja? E esse é um momento, quando você muda a sua mente, esse é um momento prazeroso. Que Glória a você, Deus. que você fica ali um pouquinho a mais e é porque a pessoa pensa que o culto encerrou, o culto ainda continua, porque nós queimamos continuamente perante esse altar, diante de Deus, subindo com um cheiro suave, porque as nossas mentes já mudou. Então, Sim, assim, não tá limitada a um ambiente, a um lugar. É glória a nós Deus. agora que cultuamos. Eu tô conversando com você que eu tô cultuando a Deus. Nós estamos falando sobre Ele, sobre o que Ele tem feito, né? Onde Através das estiverem dois ou famílias. mais, né? Ali ele estaria Isso, presente. isso, exatamente. Então, o que que acontece? Quando essas pessoas viram o rosto, eu acredito que elas estão se privando da graça. E Paulo falou: não, ninguém se prive da graça. Não, 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 não. Elas também estão, esqueci a palavra, rejeitando, não é rejeitando, se privando ali do Espírito Santo mesmo. Uhum. Porque o Espírito Santo, um dos frutos dele é a alegria. Então, quando eu Glória a encontro Deus. outro semelhante a mim, eu tenho que me alegrar. Coisa que dentro da parábola, o filho que ficou, ele não fez, ele não se alegrou. E o que tem Uma se perdido tristeza, muito, né? No retorno ex- do outro. não se alegrou. E no final, Jesus vai falar: até os anjos se alegram como um pecador, quando um pecador retorna. Então, onde tem filho de Deus, eu tenho que ser a primeira. Eu tenho que ser a primeira a se alegrar, Glória a Deus, é né? verdade. É interessante, né? Porque assim, a Bíblia compara também a noiva de Cristo, né? O corpo de Cristo ali, a gente entende que é uma unidade, né? Então, tudo que um sentir, o outro precisa sentir. Eu costumo falar que a igreja ela tem a obrigação em buscar sentir o que o altar sente. Por exemplo, né, a liderança, claro que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quem está à frente, quem está, né, liderando, conduzindo, esse povo, os sacerdotes, eles têm uma comunhão maior com o Senhor. Só que eles têm sentimentos, são pessoas. Não é perfeito, não é um sacerdote perfeito. O sacerdote perfeito é Cristo, né? E quando se há um corpo liderado por esses sacerdotes, é necessário que um sinta o que o outro sente. O corpo precisa sentir o que o sacerdote sente e o sacerdote precisa sentir o que o corpo sente, né? Então, assim, às vezes a gente chega, né, num local, pessoas imaturas, igual voltando a parte da outra parte da live que eu estava falando, a imaturidade, né? Vou orar. Ah, ô pastor, tô com ansiedade, ô pastor, tô com depressão. Tá, minha filha, eu vou orar aqui. Gente, não é assim. Eu entendi, eu cheguei ao nível de maturidade nessa parte. Claro que eu preciso de aprender mais, mas nessa parte de que a gente precisa entender que não é só oração. Se alguém está te procurando para falar que está com ansiedade, com depressão, com crises de pânico, essa pessoa não precisa só de oração de expulsar demônio desse sentido, não. É crise emocional. E o que é emoção precisa de direção. Tem uma Forte. raiz, aí a ponta do iceberg que ela está te mostrando, mas tem uma raiz profunda. Cadê a Exato. base do iceberg que está coberto, né? Então, pastor Toís, fulano, o que está acontecendo na sua casa? Isso. Como que está a tua vida financeira? Como que está teu casamento? Como que tá teus filhos? Tá Eu- acontecendo alguma coisa? Tá tendo alimento? Como é que tá o aluguel? Então é isso, é a É isso, profundidade. Então, exato. Eu tive isso é um, união. exatamente, eu tive uma experiência dentro da igreja com isso. Tinha uma criança que ela estava muito agitada, ela estava chorando, 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 chorando. Aí a mãe dela falou bem assim, essa moça ela congregava com a gente. Hoje em dia ela não congrega, que ela mudou. E ela falou bem assim: eu vou embora, Tainá, eu vou embora porque ele não para de chorar. Eu falei bem assim: não, nós vamos orar por ele agora. Deixa eu chamar a pastora Sara que nós vamos orar por ele. Pastora Sara, faz uma oração por ele, ele tá chorando muito e ela quer ir embora, pra mãezinha não ir embora, né? Uhum. Aí a pastora Sara falou bem assim: ele tá com fome.
Ele tá Uau. com fome, ele é autista e ele tá com fome se ele não comer alguma coisa, por isso que ele tá irritado. Uau. Identificou na hora. Esse menino comeu, ela foi na padaria, tudo, compramos o lanchinho pra ele. Ele comeu, acabou. Meu Deus. Meu Deus, eu fiquei assim. Isso foi uma experiência Glória pra a mim. Eu Deus. precisava passar por aquilo, porque na minha mentalidade, não, vou morar, vou morar, vou morar, vou morar. E não, faltava só um pouquinho ali de empatia com a fome dele. Ele tava com fome. Uhum, Era o físico dele que estava precisando ser alimentado. Ele estava num ambiente totalmente espiritual. uhum. Totalmente, né? Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, então foi uma experiência muito, muito incrível que eu tive. Também tive esses dias sentada à mesa com um casal e a gente conversando, 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 conversando. Na conversa, você não precisa de perguntas, na conversa. O próprio Senhor, ele vem trazendo o que tá lá no profundo, tá lá no coração. E eu falo assim, meu Deus, por quê? Porque tempo de mesa, tempo de qualidade ali, Glória a você. Deus. Porque quanto mais. Tem gente que só quer ser escutado, né? Uhum. Você tá ali, você tá presente. E hoje em dia, a Adriele ontem pregou e ela falou muito sobre o imediatismo. Tá todo mundo assim, ah, tá bom, eu mesma, eu acelero o áudio para escutar. Uau. Eu sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo. E o Senhor tá bem aqui, ó. Calma, calma. A gente não pode acrescentar nada. Jesus falou Uhum, sobre isso. uhum. Não posso acrescentar nada. Então, assim, ser guiada pelo Espírito é viver nesse relacionamento de olho a olho, ouvir o coração, saber o que que o outro tá sentindo. Isso é E relacionamento, né? relacionamento, exatamente. Aí entra até na Então, parte da oração. Quando a gente vai orar também, Senhor, obrigado, Deus, toma meu dia e pronto, e rapidinho e vai embora. Cadê o relacionamento, né? exatamente. Exatamente. E teve uns anos que eu fazia, diante do cansaço, eu fazia isso. E aí eu falando, gente, Deus não fala comigo. Depois eu escutei uma pregação, na hora que ele fala, você sai. Você só tá falando, falando, na hora que ele fala, você sai. E aí, realmente tem que gastar tempo. Você Quando, sabe, quando, pode falar. quando a gente vai ver lá no Antigo Testamento, como era feita ali diante do altar do Senhor, havia um gastar de tempo, né? Hoje em dia é Uhum, nós, agora a gente tem que gastar esse tempo, é verdade. tem que se envolver no tempo e sem pressa, não devemos apressar em sair. E muitas vezes, quando eu vi também uma vez um palestrante, pastor, falando que quando passa os 10 minutos da agonia ali, que você quer levantar, acha que falou tudo, ele fala, fica mais um pouco. Fica mais um pouco que vai queimar de novo e você vai conseguir sentir isso, aquilo. E é isso, você venceu os 10 minutos, no outro dia você vence os 20 minutos, os 30 minutos, daqui a pouco você fala assim, Senhor, eu quero ficar aqui mais tempo, mas tem as coisas para fazer. E aí a gente pode levantar e ficar em espírito de oração, né? Porque Exato. eu tinha também, às vezes, na minha mente, que eu tinha que, às vezes, estar ajoelhada, sabe? E eu aprendi que a oração não é joelho no chão, mas sim intimidade e quietude em Deus. Então, claro que eu continuo marcando os meus joelhos, né? Continuo me marcando em tempo com Deus, de joelhos, em prostrada, mas muitas das vezes eu vou estar andando dentro de casa, vou estar varrendo a Isso, casa, vou estar exato. limpando uma casa, né? E é isso, né? Essa relacionamento, é igual você falou, tempo de mesa, tempo com Deus, tempo de qualidade com o Senhor também. Então é Verdade. isso, obrigada pela sua participação, De né? Eu nem nada. tinha planejado nada, mas acordei aqui, fui acender, pedi meu esposo para acender o fogo e fiquei ali e logo Deus me falou sobre essa questão de jardim, né? Deus tem falado muito, não sei se é um ambiente também onde eu moro hoje em dia, Deus tem falado muito comigo sobre família, né? Então é tempo da gente ter essa comunhão em casa. Muitas das vezes a gente não vai igual aqui, hoje eu moro distante da cidade, né? Então eu não consigo estar toda semana na igreja, né? E eu me vi direcionada por Deus esses dias a abrir, né? Eu tenho o grupo do Resgate Missionário, que desde 2015 tem a rede de apoio a mulheres, e eu me vi direcionada a abrir um grupo a qual a gente vai compartilhar ali. Eu coloquei assim, como se fosse igreja online. Não é.
abortando, igual eu falei esses dias, gente, não é abortando de jeito nenhum a igreja física. Quem sou eu? Deus me livre, né? Senhor me fulminaria. Mas a igreja online é aquela que, às vezes, igual eu moro aqui na roça, meu esposo tem dia que não consegue, ele não consegue ir para a igreja falar, vamos hoje, né? Trabalha, às Sim, vezes, de 5, 6 horas da manhã até de tardezinha. É uma forma até de evangelismo. Por que ser religioso de falar que eu não vou usar a internet para alcançar o maior número de pessoas? Né? Por que fechar o coração para aquilo que Deus está liberando para nós? Então, é comunhão. Deus ainda quer comunhão. Você estava falando nesse momento, eu ia até levantar, mas o pavão já fechou. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aquele pavão, ele tem um rabo bem grande, as penas dele caiu, mas reconstruiu. E esses aqui já são. Esse sobrou só uma peninha grande ali do rabo dele, e esse aqui são outros. Eles sim. entram em comunhão. Tem um que dorme aqui em casa, que é aquele do rabo maior, e tem os outros que moram, que são do meu cunhado, que moram lá para cima. Todos são, na verdade. Só que esse mudou aqui para casa e eles só andam em bando. E aí o que acontece? Os outros descem para cá, porque o daqui de casa e os outros descem. Então é comunhão. E aí o que eu ia mostrar na hora que eu ia te interromper? Ele estava com o rabo todo aberto, né? Igual Nossa, lindo. todo, Aham, sim. E o que acontece? Isso é quando ele vê as fêmeas. Ele Hum. abre todo o rabo para poder, tipo assim, para mostrar, né, ali a beleza dele. Então, assim, isso é comunhão deles. Ele só faz isso quando tem alguém perto, sabe? Então, a família, né? A gente às vezes perde a oportunidade, né? Por muito tempo de casado, às vezes, por muito tempo de comunhão, perde a oportunidade de querer se engraçar para alguém dentro de casa. Né? E aqui eu deixo um alerta: isso não é só para marido e mulher, mas para os nossos filhos. Por que não? Sim, Né? Engraçar, fazer uma coisa boa para eles, sabe? Fazer alguma coisa assim, sei lá, colocar uma mesa, fazer algo legal que eles gostem, para poder chamar atenção. Ao invés da exatamente. internet chamar atenção. Mas é isso, sabe? Foi isso que quando eu vi esse pavão desse jeito, assim, se abrindo todo. Ai, Deus. Amém. Amém, pastora. Obrigada, Deus te abençoe. Hoje você é pastora, né, Tainá? Sou. Aham. Glória a Deus, Deus te abençoe. Pastora Amém. Tainá, pastor Aguinaldo, fico muito feliz de ver o crescimento de vocês ministerial, né, e espiritual. Há quem diga que é só título, não é só título. Né? Tem pessoas que vão dizer que é só título. Gente, é muito profundo. Não, é É uma isso pérola de mesmo. Deus. Né? Não é só Exatamente. título, é E, pérola. e tem um processo, né? Nisso tudo aí, tem uma responsabilidade nisso daí. Sim. Eu só queria finalizar, compartilhar aqui rapidinho, que você falou sobre a família desse jardim, né? Uhum. Em 2024, vou falar bem rapidinho. Em 2024, meu esposo me pede, em 2023 ele me pede para sair do trabalho para vir cuidar dos meninos, né? Ele falou assim: amor, essa fase vai passar e a gente vai se arrepender. Vem para casa quando ele estiver com 15 anos, você tem a vida toda para trabalhar, para fazer o que for para fazer. 2023 eu não consigo sair, espero ainda no Senhor, porque eu entrei ali numa determinação do Senhor, saio com a determinação dele em 2024. O Senhor me permite sair e voltar a retornar para casa. Eu saí por ordenança dele, vou retornei por ordenança do Senhor. E o Senhor me falou algo: você tem pouco tempo. Eu falei, meu Deus, eu tenho um pouco tempo e sem entender isso aqui. E aí o Senhor, no dia a dia, ele tem feito eu entender que realmente eu tenho pouco tempo para poder ainda ter os corações dele voltado, né? Porque chega uma fase que eles vão querer seguir o caminho deles e eu preciso Uhum. enxertar essa o que o Senhor tem colocado no meu coração sobre a vida deles. Uhum. E aí, esses dias eu estava aqui ajoelhado, o Senhor falou comigo assim: não se distraia, você está em missão. Então, Uau. assim, estar dentro de casa é estar em missão, você está cuidando dos filhos de Deus, né? E você não pode se distrair pensando assim: ah, eu tô nessa casa, eu tô aqui com esse marido, eu tô com esses filhos, que tem mulher que ela fica sobrecarregada porque ela não entende esse propósito do que ela está fazendo dentro de casa. E quando a gente entende a nossa missão, a nossa responsabilidade de governar dentro de uma casa,
de ser sábia, essa mulher sábia que governa, né, segundo a palavra do Senhor, direcionada, guiada pelo Espírito Santo de Deus, essa mulher, ela se torna mais leve. Eu Uhum. falo isso por experiência própria, né? Glória a Então Deus. eu tenho, o Senhor tem me instruído a fazer desse lugar um lugar como um jardim. Tem que ser um jardim com presença de Deus, tem que ser um Uhum. lugar com um relacionamento. Não tem sido um fardo pesado. Não tem sido algo assim, desesperador. Meu Deus, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu fiquei preocupada, meu Deus, tá passando o tempo, tá passando muito rápido. E eu preciso ter esse coração desses meninos aqui pertinho de mim, entendendo, né? Levando a palavra do Senhor para eles. Então, assim, eu tô muito feliz com o Senhor porque Ele tem me feito ver, enxergar a vontade dele sobre essa família, Glória a sobre essa Deus. casa, né? Que é muito mais essa maternidade aqui. Quem tá servindo mesmo ao Senhor com muita, com muita, com muito rigor ali, muito temor e tremor, sabe? O quanto precioso é para o Senhor é a família, É o né? primeiro É ministério, o é a base, é a primeira instituição criada na Terra. Não, e é algo que você tá perto. Se você não tá cuidando de quem tá perto, você vai cuidar de quem tá longe. Então, assim, chega a ser incoerente, É né? verdade. E aí, uma das coisas que eu tenho pedido pro Senhor a cada tempo eu tenho pedido pro Senhor algo, e desses dias eu tenho falado assim, Senhor, Espírito Santo, eu preciso ser uma pessoa mais meiga, porque às vezes eu grito, às vezes eu brigo e tudo aquilo, e eu preciso, porque os meus filhos, assim, se eu falar com calma com eles, eles atendem tão bem, e eu preciso, Senhor. E eu preciso, então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que atribuir esses atributos. O que que De acontece também? Você tem um tom forte, né? Como eu também tenho. tenho um tom forte. A gente tem um tom mais grave, mais forte. Qualquer palavrinha a gente fala e a pessoa fala assim, igual o Isaac, ele Tá já é brigando? mais. O Isaac já é mais. O meu Isaac, né? Ele já é Aham. mais emotivo e ele puxou isso também a mim. A Duda já tem a voz mais firme também e ela não se machuca por qualquer coisa. Então, às vezes eu falo, mãe, aí ele tá de cara feia. O que é que foi, Isaac? Você tá brigando comigo? Não tô brigando com A você, mesma Isaac. coisa do meu Isaac. Você tá nervosa? Eu falei, não tô, não tô. E Esses dias aí, no trânsito, eu dirigindo, aí eu falei, ah, esse povo anda devagar demais, não sabe poder sair. Aí ele, mãe, seu instrutor que te ensinou a dirigir era bravo? Eu falei, não, por quê? A senhora é muito brava no trânsito. Eu falei, filho, eu não xingo, tá, gente? Eu não falo palavrão, graças a Deus, há muito tempo. Mas ele falou assim, mãe, você é bravo. Eu falei, não é bravo, Isaac, é porque as coisas são muito rápidas, o tempo é muito precioso, eu preciso ser rápido. Aí eu parei para pensar. Eu falei, gente, a gente precisa, a gente que tem um tom grave, diminuir. Não exato. é assim, ah, mas é o meu jeito. Não, Deus também, ele molda a gente. A gente Molda, precisa se molda. permitir ser moldado, né? Exato. E eu tenho um pedido para ele. Eu falo, Senhor, eu preciso falar num tom agradável. Porque assim, eu sou assim, eu morro assim, eu não quero. Eu falei, Senhor, muda esse tom, porque eu sei que eu não tô brigando. Eu sei que eu não tô brigando. É Aham, igual assim, se eu falar bem assim, eu li a Bíblia, mas se eles não vê eu lendo a Bíblia, então a gente tem que ser intencional nas nossas atitudes, exatamente. né? Então eu É. preciso ler a Bíblia na frente deles, eu preciso ser calma na frente deles, porque se eu falar assim, não é a minha intenção gritar, mas aí eles vão acreditar, eles não vão acreditar, É né? Mas verdade. é isso, pastora, só para Amém. finalizar mesmo, compartilhar isso. Amém. Deus te abençoe. Gente, eu quero deixar um convite para você Amém. também, viu, Tainá? Eu tô com a casa de apoio a mulheres, né? E também é Sim. uma base, está se transformando em uma base missionária, é uma promessa muito antiga na minha vida. Isso é em Sobradinho, tá? Que é a casa qual o Senhor me concedeu. E dia 9 agora, não sei se da quarta-feira ou é terça, dia Terça, 9 terça-feira. terça, vai ser uma imersão Raízes Profundas e Ocultas. É para homens e mulheres. Viu, Pastor Mendes? Está aí também conosco na live. É para homens e mulheres. Né? Então, assim, tem um valor simbólico, que é R$ 49,90 a inscrição do Raízes Profundas e Ocultas. Esse valor eu estou agregando para poder comprar as coisas para casa, né? Recebendo doação também para essa casa de apoio. E vai ter uma imersão presencial também, né? O imersão online vai ser dia 9 e vai ter o presencial que eu vou definir a data, que eu acho que está para o final de junho. E o E aí nós presencial é vamos. qual valor?
Então, eu tinha colocado R$ 97, mas eu vou baixar ela, vai ficar 50, Tá, porque, né, mas tem um limite. O presencial ele tem um limite de inscrição, que são só 12 ou 15 mulheres, eu acredito vai ser isso. O presencial é só para mulheres, o online é para homens e mulheres. E sim. aí vem participar conosco também, será muito bem-vinda. Amém? Amém. Gente, um abraço, fiquem com Deus. Vou deixar a live salva, né? Porque eu tenho certeza que Deus falou com muita gente aí. A Elizabeth, que é de Vitória, falou, né, também aí que o tempo, a mesa, que momento de mesa estamos tendo, glória a Deus. Então, Deus falou muito conosco, né? Bem-vinda, viu, Ruth? Um abraço, faz tempo que eu não vejo a Ruth. Um abraço, linda. Gente, fica com Deus, a paz. Beijo, Obrigada, obrigada, Helena. pastora. Obrigada, que honra. Foi Amém. uma honra. Amém. Honra foi minha, pastora. Tchau. Tchau.